Então ele apagou, não lembrava mais de nada. Ele só sentia muita sede. Ele falou, o que aconteceu comigo foi isso, o pós, né? Eu sentia muita sede. Eu tinha sede, assim, uma sede de eu tomar água, e a sede não parava. De tomar litros d'água. Eu falei assim, eu não sabia nem para onde ia tanta água. Pessoal, como era previsto, acabou a luz. Tô com tudo ligado aqui na bateria agora. O mixer aqui no power bank, gravadorzinho de pilha. Consegui botar uma bateria também aqui para alimentar essa minha lâmpada com chama, né? Tô com um celular aqui, caso acabe a luz de novo, a gente não vai perder material. Já tá tudo certinho aqui. Deixa eu só desligar aqui a lanterna. A gente tava falando da parte de ufologia, né? Isso, da ufologia. Sim, de vez em quando eu vou dar uma olhada aqui para ver se tá gravando, mas fica tranquilo, tá? Beleza, tranquilo. Bom, a gente estava falando, no início dos anos 90, né, eu comecei a fazer parte do CISNE, Centro de Investigação sobre a Natureza dos Extraterrestres, né? Era um grupo de pesquisa aqui do Rio de Janeiro, né, a gente se encontrava em Botafogo, e quem presidia era a dona Irene Granck, professora Irene Granck, né? Na época ela era um grande expoente da ufologia, ela era considerada, inclusive, mundialmente como a papisa da ufologia, para ter ideia, né? Caraca. Os grandes ufólogos do mundo, do Brasil, todo mundo se prestava em homenagem a ela, porque realmente ela era formidável, né? Era uma inglesa, né, que veio para o Brasil e teve um trabalho assim maravilhoso aqui, né? E eu conheci a dona Irene, me convidou para participar do CISNE, ficamos anos como pesquisadores. E sendo os anos 90, para mim foi uma era de ouro, né? Porque fervilhava, assim, casos, situações que chegavam até a gente de pesquisa, né? E todo mundo pesquisava naquela época, né? Sobre o foco da dona Irene, né? Sim. Era maravilhoso. E na época eu tinha um correspondente, um grande amigo em Maricá, né? Na Barra de Maricá, que era um jornalista, né? Era um senhor, né? Luiz Bittencourt. Ele era um ufólogo, né? Era ele, tinha dois ufólogos lá na época, né? Era o Luiz Bittencourt e o Sérgio Berardinelli, que era um tijucano também, que morava lá. E eu ia para lá sempre, e foi me apresentado um caso, assim, que um dos casos mais intrigantes que eu tive, assim, o prazer de pesquisar. Infelizmente, não foi catalogado, porque aconteceram coisas e questões, né? Questões particulares do contactado que impediram. Mas o caso foi o seguinte, havia um rapaz lá em Maricá que o que aconteceu? Ele era mecânico, era um rapaz simples, né, com pouca instrução, na época deu para sentir, né, ao conhecê-lo. Ele era mecânico, um belo dia ele saiu do trabalho, ele falou que era por volta de 5 da tarde ainda, estava escurecendo, e ele saiu do trabalho e passou um carro. O que chamou a atenção dele, que era um carro que ele nunca tinha visto. Era como se fosse um carro, ele falou, ele ao falar comigo, ele falou, era um carro do futuro, ele falou, porque é um carro, eu falei assim, eu sou mecânico, eu estou acostumado a mexer com carro. Total. E aquele carro me chamou a atenção, eu falei assim, esse daqui deve ser um milionário, um cara de fora que apareceu aqui em Maricá. Nem tem no Brasil esse carro ainda. Não tinha no Brasil, não. Aí ele chegou, disse que o carro passou perto dele e disse que lembra, isso que ele trouxe na memória, né? Abriu a porta do carro, ele sentiu um frio, o ar-condicionado era muito frio. E ele só lembra da mão branca, que ele não viu a pessoa. E chamou ele pelo nome. Né? Não vou levar o nome, porque ainda mais que ele... Esse foi o problema, ele não quis. Então ele chamou ele pelo nome. Quando chamou ele pelo nome, ele se assustou, né? Pô, quem tá me chamando, né? E era uma voz assim de um senhor. Ele lembra assim, era uma voz de um senhor. Ele não lembra, não conseguiu ver o... Dali por diante ele não lembra de mais de nada. Nada. Ele apagou da memória dele. Ele foi encontrado no dia seguinte, parece que por volta de 9, 10 horas da manhã, num campo próximo da casa dele, desmaiado, com umas marcas no pulso. Caraca. Aí, nesse período que ele estava desaparecido, a família procurou o ML e tal, né? Achou que tivesse acontecido alguma coisa com ele, porque era um garoto era um rapaz muito pacato, não era de sair, e estranharam que ele saiu do trabalho. Ele era religioso, ele era de uma religião, né? Então ele apagou, não lembrava mais de nada. Ele só sentia muita sede. Ele falou, o que aconteceu comigo foi isso, o pós, né? Eu sentia muita sede, eu tinha sede, assim, uma sede de eu tomar água, e a sede não parava.
de tomar litros d'água. Eu falei assim, eu não sabia nem para onde ia tanta água. Eu bebia muita... Foi o pós. E medo da escuridão. Ele falou, nunca tive medo da noite, mas quando dava assim 5, 6 horas, eu já corria para casa. Eu não queria ficar na rua. Era um medo inexplicado. E aquela situação de ter desaparecido. Sim. Na época, era vivo ainda o Dr. Silvio Lago, que era um parapsicólogo, um hipnólogo, né? Morava em Niterói, era um fólogo também. E a gente conseguiu ia ter uma sessão de hipnose que com certeza a gente descobriria que teria acontecido. E poderia ter a ver com ufologia, apesar de não ter tido nenhum registro de avistamento ou coisa parecida. Né? Aí estava tudo esquematizado para fazer essa sessão de hipnose. A gente ia levar o Dr. Silvio Lago junto com a Dona Irene lá para Maricá. E no dia o Luiz, né, Bittencourt, me liga e fala de manhã cedo, fala, João, cancela tudo, infelizmente, porque ele não quer. A família se reuniu, família religiosa, e falou que isso é coisa do diabo. Que se mexer com a hipnose, isso é coisa de... Eles queriam fazer uma hipnose regressiva, uma né? hipnose regressiva para entender o que aconteceu. Calma aí. Qual é o nome da mulher? Ah, não, mas ela já está falecida. Não, tá, porque tem uma outra mulher especialista que ela faz um trabalho muito interessante de hipnose com abduzidos. Sim, tem a Gilda Moura. A Gilda Moura. A Gilda Moura foi do Cisne. Era do Cisne. A Gilda Moura eu conheço, era do Cisne. Ela também é muito amiga da... Eu conheci ela lá no Beleza da Serra, lá na Serra da Beleza. Serra da Beleza com o Petit? Só que o Petit não foi. Não foi, né? Foi o Arthur, foi o Riba, foi o Vinícius. E a Nuzi, falou para Paulo, não, acho que a Nuzi não vai para lá, vai o meu Petit mesmo. Sim. Então, a Gilda foi muito amiga da Dona Irene Gran, que ela participava das reuniões do Cisne, né? Sim, claro. Muitas ocasiões de estar junto lá. Mas na época, o grande expoente era o Dr. Silvio Lago. Ele era o cara, né? Era um senhor, era um médico, né? Ele era de Niterói, de Santa Rosa. E tava tudo. Aí eu tive até que ligar para ele. Aí ele entendeu perfeitamente, João, fica tranquilo, que não é a primeira vez que isso acontece, né? De estar uma situação dessa, de querer fazer hipnose e a pessoa não querer porque, dependendo da ideologia, do entendimento dele... Você está achado de maluco, endemoniado... Na questão lá da família foi exatamente isso. Os pais conversaram com ele, falaram para ele não fazer porque aquilo ali é bruxaria, alguma coisa... Ele não entendia o sistema, né? Uhum. Então, infelizmente, esse foi um caso que a gente perdeu, né? Da ufologia. Foi um caso, assim, maravilhoso, né? Tivemos muitos casos lá. E na época... início da década de 90, o caso Varginha, teve vários casos. Sim, né? Foi o boom da ufologia. O boom da ufologia. Tivemos também um caso, não sei se foi na década de 70, de 80, mas a gente teve muito com a Lúlia Oswald. A Lúlia Oswald era uma pianista, acho que era aqui de Tijuca também, se eu não me engano. Ela era uma pianista maravilhosa, e naquela época, interessante, que o músico instrumental, o músico clássico, né? Era muito famoso lá fora. No Brasil ninguém conhecia ela, mas chegava lá no Japão, ela falava, chegava no Japão, tinha um outdoor enorme quando ela saía, pessoas, né? E ela era um popstar, né? Porque valorizava, na época ninguém valorizava. E ela teve uma situação que é um caso muito conhecido da ufologia, foi em Jaconé, entre Jaconé e Saquarema, que ela foi abduzida, né? Ela foi abduzida lá com um amigo de um filho que estava indo para Jaconé. O carro foi levado, né? E essa, por sorte, né, uma pessoa muito esclarecida, ela fez a hipnose agressiva na época com o Dr. Silvio Lago e conseguiram descobrir, né, entender o que aconteceu naquela noite, onde elas foram abduzidas, e inclusive recolheram materiais genéticos dela e do rapaz, e ela pôde observar uma relação sexual do rapaz com extraterrestre. Ela chegou a ver. E o interessante na época, que ela falava que os caras tinham cara de rato. Isso é uma percepção que ela teve, né? Sim. Esse é um caso que eu estou falando, porque é um caso conhecido da ufologia. Isso aí, se a gente buscar nos anais ufológicos, a gente vai entender muito. E eu, na época, eu conhecia a Lúlia. A Lúlia era uma pessoa espetacular, uma pessoa muito inteligente, uma senhora, né? Era uma senhora idônea, quer dizer, ela não teria nem razão para chegar e inventar uma história daquela. Sim. Ainda mais o transcorrer da história, ela tendo a possibilidade de fazer a hipnose agressiva, concretizou exatamente o que aconteceu, porque é um caso clássico, foi levado dentro do carro, o OVNI chegou e levou e fez aquela experiência com eles, né? Essas marcas que tinham nesse rapaz que lá de Maricá. Vocês lembram? Teve registro dessas marcas? Como é que eram e tal?
Sim, eu vi algumas fotos, né? Era como se fosse um vermelhão. Ele mostrou, ele mostrou as fotos na época. Não tinha como se tivesse sido cortado, nada não, assim. É porque quando eu conheci o rapaz, já tinha acontecido assim alguns meses, né? Não foi, já tinha cicatrizado. Já tinha cicatrizado, já. Ele inclusive, esse medo da noite já estava melhorando. Ele falou, ainda tenho medo da noite. Ele é vivo ainda? Eu não tenho mais contato, eu não tive mais contato. Possivelmente, né? Era um rapaz novo, né? Possivelmente. Depois disso eu não tive mais contato. Tentei, mas eu senti uma resistência, né? Claro, eu acho que assustou um pouco essa história de levar uma pessoa para fazer hipnose nele. Acho que assustou um pouco ele, a família. Então ficaram um pouco retraído. Então, quer dizer, aí aquela questão, a gente não pode também ficar, né, insistindo, né? Então, isso afastou um pouco, infelizmente, né? Acho que seria assim, com certeza ali... algo aconteceu, né? Não houve avistamento, não houve nada, mas houve uma situação que era para ser esclarecida, né? Exatamente aquele carro ali aparecendo, como ele falou, é uma história. Essa foi a única descrição que ele deu do carro? Sim, é um carro que ele nunca tinha visto na vida, que era, ele falou assim, parecia um carro do futuro, porque era um carro. Ele lembra de ter entrado no carro ou ele só apagou? Ele só lembra da porta abrir, o gelo vindo dentro do carro e uma mão, ele disse que é uma mão branca, muito branca, e chamar o nome dele. Fulano, vem aqui. Aí não lembra mais de nada. Caraca. No dia seguinte, ele acorda num descampado. Foi um dia que ele ficou desaparecido? A noite toda. No dia seguinte, ele foi encontrado. Sim. Né? Como muitos casos da ufologia. O cara perde, não sabe o que aconteceu. No dia seguinte, ele acorda. Ou então um lapso de tempo, né? No caso dele, não teve lapso de tempo. Teve um apagão mesmo, né? Sim. E no dia seguinte, está lá encontrado. E sem respostas, explicações, que infelizmente eu creio que nunca vai ter, né? Roll 'em. Action.